E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje eu selecionei 20 biólogos que foram extremamente importantes para o desenvolvimento da ciência e, por que não, da humanidade. Então, confere aí. Bom, então como são 20 personalidades, 20 celebridades que nós temos aqui, e não necessariamente biólogos formados em biologia, até porque, muitos nós vamos comentar que nem tinha, então essa formação, esse curso, essa formação, essa graduação, esse curso superior, mas são pessoas que contribuíram muito para os estudos que nós temos hoje relacionados à vida, tá? Então eu digo que contribuíram para a humanidade de uma forma em geral, conhecendo a vida das plantas, dos bichos e tudo mais. E esse vídeo, como ele tem muitos personagens, muitas celebridades, ele vai ser dividido em duas partes. Eu não sei qual que você está assistindo agora, está indicado aqui em cima, e isso está indicado aqui se é parte 1 ou parte 2. E não tem uma ordem aqui de importância, o número 1 é mais importante que o número 10. Não, eu selecionei numa ordem mais ou menos cronológica, de período de vida desses personagens aí importantes, e nós vamos comentar um pouquinho sobre eles, certo? Em primeiro lugar, aí o personagem que eu queria trazer aqui, a personalidade importante para os estudos de biologia, vem de antes de Cristo, foi Hipócrates. Então, quando a gente pensa em Hipócrates, ele foi tão importante que nós temos até na medicina hoje o juramento de Hipócrates, Então ele foi um dos primeiros caras que nós temos aí que faziam estudos relacionados aos seres vivos, aos seres humanos. Vou colocar uma foto aí para vocês conferirem quem era esse cidadão, Então, ele viveu aí entre 460 e 370 a.C., tá? E ele escreveu sobre o médico, principalmente aí a parte do corpo humano, Ele era um cara estudioso e muito daquilo que ele fez naquela época nós utilizamos até hoje. Então, nossa primeira celebridade é importante para a biologia. Em segundo lugar, mas como já lembramos, não menos importante, nós temos aí um excelentíssimo, maravilhoso, amado, idolatrado, salve, salve, Aristóteles, que também é um personagem aí, uma personalidade antes de Cristo. Aristóteles está presente na filosofia, na química, na biologia, na sociologia, várias matérias que você for estudar na escola, você vai ouvir falar de Aristóteles. Nós temos ali na biologia a lanterna de Aristóteles, nós temos o princípio dos 4 elementos, terra, fogo, ar, que é de Aristóteles, e que acaba ficando por muito tempo aí à frente da ideia de Leucipo e Demócrito dos átomos, porque ele era um cara muito mais renomado em termos de estudos do que os outros da época, Então o cara está presente em tudo, em todas as ciências, mas aqui para a biologia ele é extremamente importante. Vou colocar também uma foto aí para você ver quem era o senhor Aristóteles. E ele é esse cara barbudo aí, super importante, que viveu de 384 a 322 a.C. na Grécia Antiga. Ele foi um dos primeiros caras que categorizou animais com sangue e animais sem sangue. Então, olha aí o nível de sapiência do cara, mesmo vivendo antes de Cristo. Com certeza os estudos dele, principalmente aí voltado para a parte animal, foram muito importantes para o desenvolvimento da biologia. Terceiro, celebridade, personalidade, homem importante aqui, e pode ficar tranquilo, teremos mulher também, tá? Super importante aqui para os estudos de biologia, para os avanços das ciências, nada mais, nada menos do que Gregor Mendel. Como poderíamos deixar de falar desse cara extremamente importante, É um dos primeiros que me vem à cabeça, então, colocando na ordem aí mesmo, pulando lá diante de Cristo já para 1800, que foi quando Mendel viveu, tem um certo tempo, mas ele é um cara que eu considero muito importante, até porque eu fui para essa área, da genética, do melhoramento. Então, Mendel, para mim, ele era um gênio, baseado nos estudos que ele fez aí com as ervilhas e com a genética. Mendel foi considerado como louco na época em que ele estava fazendo os estudos dele e as experiências dele, e ele só foi reconhecido depois de morto. Por quê? Porque os cientistas não conseguiam conceber a ideia de se misturar matemática com biologia,
como era possível a gente estudar a vida e estudar números ao mesmo tempo. E foi Gregor Mendel que chegou nesses resultados. Precisamos de alguns trabalhos depois dele, depois, né, de póstumo é que ele foi aceito como um cara que estava certo, né? Mendel was right. E hoje ele é o pai da genética, é considerado até hoje o pai da genética. Depois de Mendel, temos aí um outro senhorzinho muito importante, um dos caras assim que eu gosto muito aqui dentro das ciências, que é o nosso famoso Louis Pasteur, né? O nosso francês. Então, Louis Pasteur, né? Que foi o cara responsável pelo evento da pasteurização, pasteurização, né? Nós temos então hoje esse processo sendo utilizado, tá? Até hoje, nós temos aí hoje a tecnologia do leite UHT, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo em aula. Então a tecnologia UHT nada mais é do que um processo aí um pouco diferenciado, mas que segue as bases da pasteurização que foram feitas por Louis Pasteur, tá? Em ocasião ali do evento de estudos, quando a gente estuda ali sobre a origem do universo, da Terra, dos seres vivos, tá? Ele é um cara que contribuiu muito, claro, foi financiado e tudo mais, mas que desenvolveu experimentos no sentido de provar a teoria da biogênese, em que um ser vivo surge de outro pré-existente. Só que os trabalhos de Pasteur não se resumem à pasteurização. Não, ele é um cara extremamente importante porque, além da pasteurização, ele é que desenvolveu a vacina para raiva. Olha o nível do cara. Raiva, doença que mata muito ainda hoje no mundo, mas que nós já temos vacina para os cachorros, para as pessoas, né, e tudo mais. E também ele foi um dos responsáveis pelos estudos de isomeria óptica da química. Então o cara é também, né, considerado um gênio aí, pensando em tantos estudos em áreas diferentes, tão importantes e tão relevantes que nós utilizamos até hoje, né? Tanto aí a vacina da raiva, quanto a questão da pasteurização, os bestrógenos, levógenos, né? Tudo isso creditado a esse senhor aí que você está vendo na tela, o senhor Louis Pasteur, que viveu de 1822 a 1895. Ele é um cara também responsável pela fundação da microbiologia, que é uma ciência muito importante que a gente estuda também dentro da biologia, dentro do curso de biologia. Você estende para outras áreas também, microbiologia agrícola, né? Mas é uma área muito estudada aí pelos biólogos. E pegando esse gancho da microbiologia, dos micróbios e tudo mais, né, desses organismos minúsculos que nós estudamos, temos um outro cara extremamente importante aqui, todo mundo é lindo e importante, né? O que seria da humanidade sem todos esses cidadãos que nós estamos citando aqui, tá? E aqui, nessa posição da nossa lista, nós temos Alexander Fleming, né? O nosso querido, amado, idolatrado, que fez um experimento ali e que por um descuido, ele saiu de férias, largou algumas plaquinhas na bancada e percebeu que existia um tipo de fungo que acabava se alimentando, né? Alimentando não, teve um fungo que acabou contaminando as plaquinhas de bactérias com as quais ele trabalhava, e ele percebeu que onde esse fungo liberava uma substância, as bactérias morriam. Então ele formava halos de mofos, né? Halos de fungos onde as bactérias não cresciam mais. Como esse fungo era o penicillium, do gênero Penicillium, essa substância acabou sendo chamada de penicilina, que é hoje a base da grande maioria dos antibióticos que nós utilizamos. E tudo isso começou com um descuido dele no laboratório. Eu tenho um vídeo falando sobre a história dele aqui nos shorts aqui do YouTube, você pode procurar. E temos também nas redes vizinhas aí, né, nos rios do Instagram, tá? Contando um pouquinho rapidamente sobre a história dele, porque é muito importante. Foi percebido, então, que essa substância que o penicillium liberava, chamada de penicilina, não fazia mal para os animais e hoje ainda é utilizada em larga escala, né, a antibiose feita pela penicilina.